Recentemente, uma condômina bateu na minha porta para dizer que tinha uma mancha no apartamento dela, no forro, que estava vindo uma infiltração do apartamento de cima. E eu expliquei para ela, com toda a educação, que isso é negociável entre os condôminos. E ela ficou brava: não, isso daí é responsabilidade sua. O que é responsabilidade de um síndico? Até onde ele pode ir? O que ele pode fazer numa situação como essa? Agora no verão, né, moro na praia, em Praia Grande, e teve uma demanda no final do ano muito, muito grande que há anos a gente não via. Não tivemos problema de falta de água no condomínio, mas acabou a água da rua. Ou seja, no lava-pés, onde o pessoal chega da praia para lavar os pés, lavar as cadeirinhas, enfim, né, para não levar toda a areia para o apartamento, não tinha água. Em alguns dias faltou água. E eu fiquei sabendo que eles disseram que isso era uma responsabilidade minha. Aliás, que eu era irresponsável por ter deixado faltar água. Até onde essa responsabilidade do síndico é verdadeira? O síndico tem responsabilidade quando falta água da rua, quando é uma cidade, principalmente uma cidade turística, que tem uma demanda muito grande, a gente não tem controle da água da rua. Bom, gente, eu fiz alguns vídeos no canal Transformação. Inclusive, eu falei com um especialista, com o Edson, a respeito disso, fiz um dedinho de prosa com ele, falei sobre personalidade, sobre os vizinhos, quem são os seus vizinhos. E esses vídeos que eu fiz falando sobre condomínio, sobre síndico, geraram algumas questões. Então, por isso, eu resolvi fazer uma série, não sei exatamente quantas serão, ou se vai ficar, enfim, vai depender do que vocês querem, do que vocês estão interessados, se é relevante continuar fazendo isso. Eu acredito que sim, porque isso deu muito pano para manga. Então nós resolvemos fazer isso. Eu não vou estar sozinha, eu vou estar com o Edson Júnior, que é da EDJ Condomínios, especialista no assunto, e juntos nós vamos abordar uma série de temas, tá? Principalmente sobre leis condominiais, né, as leis do condomínio, e sobre comportamento humano. Então o Edson vai falar sobre as leis. Gente, é muita coisa, é muito assunto, tem muitos temas. Já peguei algumas perguntas, algumas questões, algumas sugestões de outras pessoas. Inclusive, teve um rapaz que ele me encontrou na rua, já faz um tempo isso daí, tá? Foi começo do ano passado. Todo feliz: Helena, agora eu tô que nem você, eu sou síndico. Eu falei: poxa, que legal, né? Bacana. Um prédio também de 3 andares, um prédio pequeno, com poucos moradores, mais turista. E ele estava super feliz: não, porque agora eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou dar jeito naquele prédio, porque eu não aguento mais. Gente, não passaram 6 meses, encontrei com ele de novo. Eu tô ficando estressado, eu não aguento mais ser síndico. Por que que as pessoas, algumas, ficam tão felizes assumindo esse cargo, e depois que entra, que vê o que é ser síndico, qual que é a responsabilidade do síndico, eles falam que não aguenta mais. Síndico não manda em condomínio, ponham isso na sua cabeça. Já vou dar alguma coisinha aqui, mas a gente vou falar sobre isso com o Edson, que é especialista, tá? Mas eu vou dar a minha opinião. Como terapeuta, como pesquisadora na área comportamental. O que eu vejo aqui na minha cidade? Por ser uma cidade turística, Praia Grande, nós somos vizinhos de uma outra grande cidade, que é Santos. Santos, a grande maioria são de moradores, tá? Diferente de Praia Grande, que a grande maioria é de turista.
Para vocês terem uma ideia, no meu prédio, 20% é morador, 80% é turista. Que tipo de turista? Ou é proprietário que compra para poder ter uma casa, né, de veraneio, de lazer, para vir em finais de semana, em feriados, em férias. Ou então são pessoas que compram para poder investir e alugar nessas datas, né, finais de semana, feriados ou férias. Então, existem uma circulação de pessoas estranhas durante uma boa parte do ano, principalmente quando é quente, tá? Inverno é bem menos, mas primavera, verão, essa demanda é muito grande. Algumas dessas pessoas que moram no interior, moram em casa, e elas não têm noção do que é estar dentro de um apartamento, em relação a barulho, em relação a uma série de coisas que a gente vai acabar abordando aqui. Então, a gente que é síndico aqui na Baixada, a gente tem que saber lidar com essas pessoas. Não é chegar e brigar. Tem muita gente que fala, Helena, você é muito boazinha. Eu prefiro chegar para a pessoa, bater na porta dela, com um jeitinho, ou abordá-la pelo corredor, quando eu sei quem que é essa pessoa que está causando algum inconveniente, alguma coisa que não está dentro do nosso condomínio, que não está dentro das leis condominiais. E eu falo, olha, você deixa um exemplo, tá? Você está deixando objetos no corredor, e isso não pode, tá? Você vê, olha, tem plaquinha aqui. Então evita, para evitar multa, tá bom? Eu converso. Vamos dizer que num outro final de semana, num outro feriado, esse mesmo apartamento foi alugado para um outro grupo de pessoas e acontece a mesma coisa. Eu aviso também essa pessoa, só que nesse caso eu mando uma notificação para o proprietário. Por quê? Para que ele já fale para quem ele está alugando que isso é proibido. Ou coloque uma plaquinha, um papel atrás da porta dizendo isso. Nós fizemos uma circular dando todas as... um resumão do que pode e o que não pode fazer num condomínio. Então isso daí é da consciência de cada um, tá bom? Gente, é o que eu falei, tem muito assunto, tem muita coisa, então essa parte do comportamento, quem vai abordar serei eu, tá? Bom, o Edson, lógico, ele vai explicar sobre leis, porque além de dono da EDJ Condomínios da administração, ele é síndico profissional há muitos anos. E ele atende, acho que mais de 15. Eu não vou saber. Se eu falei besteira, Edson, você vai me corrigir depois nos outros vídeos. Ele atende alguns prédios. E eu acho interessante porque cada prédio tem a sua particularidade. Então, a gente vai abordar isso daí também. Qual que é a diferença de um condomínio para o outro. Tá? Bom, a gente lida com o ser humano. Por isso que eu falei que eu vou entrar nessa parte. A parte das leis, existem algumas leis que não podem ser mudadas, que não podem, por exemplo, fumar em área interna, isso daí não pode, é lei estadual, então é proibido mesmo. Mas que leis que podem ser remanejada, que lei que pode ser passada por cima, tudo isso, a parte legal, a parte legislativa, o Edson que vai falar, e eu vou ficar com a parte humana, que é um pouco mais complicado, porque ser humano, cada um pode ser a mesma situação, né? O mesmo, vamos dizer, essa coisa de deixar um objeto lá fora, cada um vai ter uma reação diferente. Alguns podem dizer, ok, desculpa, vou tirar. Imagina, isso daí não acontece no meu prédio, eu deixo, isso daí eu escuto muito. Lá em São Paulo pode. Então, como lidar com essas pessoas quando elas vêm
de uma forma mais impulsiva, mais agressiva, tá bom? Toda quarta-feira, vou procurar fazer toda quarta-feira no canal Transformação e vou repostar no domingo no canal Estilo Flores os vídeos que eu vou fazer com o Edson, falando sobre condomínio, falando sobre, eu tinha até marcado aqui, nem lembro mais onde que eu marquei. Bom, vou falar sobre condomínio, sobre síndico e sobre o comportamento humano. Só que eu queria pedir uma coisa muito importante para você. Deixa nos comentários a sua sugestão, a sua opinião sobre esses temas e principalmente a sua história, as suas experiências que você teve ou sabe de alguém que teve no seu condomínio, ok? Então fica ligado no canal. Eu sou Helena Borges, sou pesquisadora na área comportamental e agora falando sobre condomínios, sobre síndicos, suas leis e o comportamento humano. Fica ligado que tem outros vídeos. Até lá, pessoal!